nesta viagem de segunda-feira. E porque é segunda-feira, é dia de Finanças num Minuto. Finanças num Minuto. Como habitualmente todas as segundas-feiras temos em estúdio Miguel Amigues. Olá Miguel, muito bom dia. Olá Rui, bom dia. Hoje vamos falar sobre um dos temas que impera, até porque estamos, enfim, na fase de pagamento de IRS, pagamento, recebimento. Mas a nível de reembolso já estamos na fase em que podem começar a cair reembolsos. A cair reembolsos. Eu por acaso ainda nem sequer paguei o meu, portanto... reembolso e pagamento de IRS, estamos nesta fase. Na verdade há aqui algumas coisas importantes para falar sobre este tema. Miguel, ainda bem que o traz aqui à edição das manhãs. Porquê? Porque o reembolso do IRS até pode estar comprometido, não é? Exatamente, e é por esse motivo que o trouxemos aqui, porque na prática, isto acontece algumas vezes, há algumas dívidas que estejam na AT e que as próprias pessoas muitas vezes por distração não sabem que a dívida que lá está e que portanto não recebem o reembolso esperado ou recebem o reembolso de valor inferior àquele que estavam à espera, e isso pode ser originário das dívidas. Portanto trouxemos aqui um ponto que é o que é que acontece ao reembolso de IRS no caso de a pessoa ter dívidas à autoridade tributária. E então, indo direto à vaca fria, o que é que acontece? Basicamente o Estado fica-nos com Fica o imediatamente com o dinheiro. Portanto, o reembolso é considerado um rendimento. Portanto, se a considerar um rendimento é alvo de penhora, sendo alvo de penhora, as finanças tendo acesso direto, ela faz automaticamente uma compensação. Portanto, ela está previsto por lei que tem a capacidade de poder fazer a compensação imediata desse reembolso. Isto significa que eu posso ser surpreendido se tiver uma dívida às finanças, mesmo que não saiba que a tenho. Ou seja, como é que eu posso saber, em primeira instância, se eu tenho dívidas à AT? Tendo a senha das finanças, hoje é uma coisa relativamente simples, porque a nível informativo o site das finanças tem um conteúdo bastante alargado. Isso significa que para consultar as dívidas, se entrar no site das finanças, aliás, se ele entrar no site das finanças, logo o homepage ou front page, quando se entra, divulga logo a situação fiscal, um quadrado vermelho a dizer se tem dívidas ou se não tem dívidas. Aparece a verde se não tiver dívidas, aparece a vermelho, e portanto clicando nessa situação vai-lhe mostrar as dívidas que tem. Às vezes esqueceu-se de pagar um IUC, às vezes ou pagou um IUC fora de prazo, depois vem uma coima, alguma dívida respeitando ainda a portagens antigas que às vezes as pessoas não tinham noção, existem lá. Portanto, eu diria que é recomendável que de vez em quando se dê uma vista de olhos no site das finanças para verificar se existe alguma questão pendente. Isto significa então que, havendo essa dívida, o dito reembolso a que teríamos eventualmente direito, para quem tem direito a reembolsos, poderá ficar retido totalmente ou parcialmente consoante o na caso. autoridade tributária. Ele não pode ficar, ele vai ficar. Se a dívida for anterior ao processamento do reembolso, ele certamente vai ficar retido à ordem da autoridade tributária. Isto pode acontecer duas coisas: se a dívida for igual ou superior ao valor do reembolso, portanto não se recebe absolutamente nada, e vai-se receber uma coisa que chamada é o auto de liquidação, onde aparece lá a que é que respeitou, ou seja, aquele dinheiro, se uma pessoa tinha, por exemplo, a receber 500 euros, vai lá ficar que aqueles 500 euros ficaram alocados à dívida X que tinha nas finanças, se a dívida for igual ou superior ao reembolso. Se a dívida for inferior ao valor do reembolso, se por exemplo tinham direito ao reembolso de 500, tem uma dívida de 200, vai receber 300 e vai receber a mesma nota de liquidação, a dizer que os outros 200 foi para liquidar esta dívida. A dívida em questão. A dívida em questão. Vamos colocar uma questão em concreto que também poderá fazer aqui a diferença. Vamos imaginar que eu tenho essa dívida, mas o meu cônjuge não tem, e por norma eu submeto o IRS em conjunto. O que é que acontece nessas situações? Acontece exatamente a mesma coisa que acontece como se fosse IRS individual. Ou seja, vai ficar retida a totalidade do reembolso para a liquidação dessa dívida. Mesmo que a outra pessoa não tenha rigorosamente nada a ver com isso. Mesmo que a outra pessoa não tenha rigorosamente nada. E entra-se aqui numa questão se isto juridicamente a outro nível possa ser contestado ou não. Eu diria que tudo isso depende da praticidade. Agora,
que na prática, ou depende dos montantes que tenhamos em causa e se compensa ou não levarmos isto para outras instâncias. Agora que na prática o que as finanças vão fazer vão ser reter o valor todo do reembolso para a liquidação daquela dívida, mesmo que ela só corresponda especificamente a uma das pessoas que apresentou o IRS em conjunto. Falar em reclamações, o que é que eu posso fazer, na verdade, se o meu reembolso de IRS tiver sido penhorado? O que pode fazer é, se tiver razão, ou seja, se a AT tiver razão, acho que pouco pode fazer, ou pode, se quiser ir, em vez de deixar que esse reembolso seja pago, pode ir lá pagar a dívida anterior e pedir que o reembolso seja restituído na totalidade. Eu diria que em termos práticos é deixar estar, se ficou compensada, a dívida ficou paga, o problema ficou resolvido. E é menos trabalho. Portanto, é estas as situações. Depois há aqui ainda outras situações, é que pode vir uma entidade terceira penhorar esse mesmo reembolso. Ou seja, se eu apresentar IRS, mas tiver uma dívida a uma entidade terceira, uma instituição do banco ou qualquer outra entidade, e o solicitador dessa entidade ter requerido a penhora do reembolso do IRS, ela pode ser penhorada ao abrigo dessa questão. À semelhança de outros rendimentos que eventualmente a pessoa possa ter. À semelhança de outros rendimentos. Muito bem, fica aqui esclarecido este tema porque parece-me pertinente e há pessoas que não têm a noção até que têm dívidas. Isto acontece muito frequentemente, por exemplo, com a questão das portagens nas SCUTs ou autoestradas, que muitas vezes não são pagas e aquilo acaba por derivar em valores, e agora a lei já foi revista, mas acabam por derivar em valores altíssimos, muitas vezes, e que as pessoas só se apercebem tardiamente porque ninguém comunica antes. Claro, às vezes até uma notificação acontece. Hoje em dia acontece, a comunicação. Acontece uma coisa que eu vi a CTT, que as pessoas também devem estar atentas. Muitas das pessoas têm via CTT, nunca lá vão, não recebem notificação de via CTT, ou então recebem um e-mail que não sabem bem o que é aquilo e não dão a devida já prioridade. Já não se recordam da senha da via CTT e por aí Exatamente. Este tipo de questões, aliás, eu deixo aqui um conselho a todos: verifiquem isto regularmente. Também, se não tiverem tempo ou não tiverem cabeça ou sejam distraídos, também há entidades que o possam fazer. E eu não querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas, por exemplo, nós temos um serviço por muito pouco dinheiro por mês que só faz esta monitorização. É quase automático, é um serviço através de uma coisa que faz esta monitorização, ou seja, vai ver se tem alguma notificação, visto, e alerta a pessoa diretamente para um fiscal. SMS ou para isso, se tiver alguma questão fiscal. Muito bem, avançando para outra componente desta temática do IRS. Ok, eu tenho de pagar IRS, não vou ser reembolsado, tenho de pagar. Posso fazer esse pagamento em prestações, Miguel? Pode fazer o pagamento em prestações. Independentemente do valor, pode fazer o pagamento em prestações. Em quantas prestações é que posso dividir, digamos assim, esse Depende montante? Depende do montante. Aquilo diz que cada prestação não deve ter um mínimo de... o máximo são 12 prestações, mas depende do montante, porque aquilo cada prestação deve ter um mínimo de cerca de uma unidade de conta, e essa unidade de conta na casa dos 100 e poucos euros. Se eu decidir optar por essa modalidade de pagamento em prestações, tenho juros associados a esse pagamento? Tem sempre uns juros, a taxa legal que está determinada para os juros de mora de Estado, que é 5,997, na prática 6%. Portanto, sairá mais caro, mas 6%. tem a vantagem. Se atendermos que a inflação é superior a isso. Sim. Devo apresentar esse pedido de pagamento em prestações quando, na verdade? Na prática, quando se tem IRS a pagar, vai vir como data limite de pagamento desse mesmo IRS 31 de agosto. Portanto, devem vir as notas de liquidação em julho para liquidação até 31 de agosto. Vindo até 31 de agosto, nos primeiros 15 dias de setembro, tem que se aguardar que passe a data limite de pagamento da totalidade da dívida, e nos 15 dias seguintes é que se deve fazer o pedido de pagamento em prestações. E relativamente a esse tema, como é que eu posso fazer esse requerimento? Isso pode ser feito diretamente também no portal das finanças. Há lá uma opção que tem a ver com planos prestacionais. Tem que fazer a simulação, vai lá buscar a liquidação correspondente ao IRS, faz a simulação e depois segue os passos seguintes, onde vai ter que justificar. Uma das coisas para fazer isto, tem que justificar porque é que está a pedir em prestações. Por vários motivos, porque o rendimento naquele mês não me permitiu fazer esse género de situações. Portanto, tem que se justificar e seguir os passos. A partir do momento em que segue os passos, aquilo fica registado no portal das finanças. Pode ser tudo feito online. Aprovado esse pedido, quando é que vou pagar efetivamente a minha primeira prestação?
no mês seguinte àquele onde, se for, neste caso seria outubro. Portanto, Ou seja, a gente tem que fazer nos 15 dias de setembro e será em outubro. Em outubro terá de pagar a primeira prestação, depois o plano é até ao sempre fim em função... do mês. Normalmente as prestações é todas até ao final do mês. Independentemente do dia em que vier o plano aprovado, até ao final do mês. Como é que posso fazer depois esse pagamento, Miguel? O pagamento é normal. Elas vêm uma guia, se tiver o via CTT, vêm as guias todos os meses para o via CTT e, nesse caso, depois faz a liquidação. Caso mesmo não venha a guia, a própria pessoa pode entrar no site das finanças, ir a planos prestacionais e retirar a sua guia para fazer o pagamento. A partir daí pode pagar da forma que lhe mais convir, por home banking, por multibanco ou propriamente diretamente nas finanças. E se eu me esquecer de fazer esse pagamento ou se passar, enfim... Se passar uma prestação, o plano fica rescindido. Ou seja, volta a dívida a ser exigida toda de uma vez, ou dívida que estará em falta. Neste caso, imagino que foi aprovado em 12 prestações e esqueceu-se de pagar a sexta. A partir daí, a dívida que remanescia é imediatamente exigível pelo Estado na sua totalidade e pode avançar para o processo executivo imediatamente. E é necessário apresentar algum tipo de garantia para se poder validar este pedido em prestações? Se o valor for até 5.000 euros a pagar de IRS, não é necessário prestar garantia. Se o valor for superior a 5.000 euros, é necessário apresentar uma garantia que seja considerada idónea para as finanças. Será uma garantia bancária, uma garantia caução ou uma garantia real de um valor que tenha, de um bem que tenha um valor superior a isso. Mais 25%. Dívida. Neste caso teria que ser o valor de 5.000 mais 25%. Muito bem, ficou aqui esclarecido, penso eu, o essencial sobre este tema do pagamento do IRS, e nomeadamente nesta questão do pagamento em prestações, mas também essa outra questão importante, que é o facto de podermos não receber, no caso de termos de receber, se efetivamente tivermos dívidas à segurança, neste caso à autoridade tributária. Miguel, 20 segundinhos para resumir o tema de hoje, para quem não conseguiu acompanhar na íntegra o que falamos hoje e como resumir isto em 20 segundos. Eu creio que é importante nós verificarmos sempre se temos alguma dívida às finanças, muitas vezes até por algum esquecimento, porque isto pode condicionar o nosso reembolso na totalidade ou na parte correspondente ao valor que está em dívida. Relativamente ao pagamento em prestações, é possível fazer o pagamento do IRS em prestações até 12 prestações. Tudo isto é um processo que pode ser feito online no site das finanças e este pedido de pagamento de prestações estará isento de garantia se o valor a pagar será até 5.000 euros. A partir de 5.000 euros terá que apresentar uma garantia. Fica o essencial desta edição do Finanças num Minuto. Mais uma vez, Miguel, obrigado pela presença aqui, por nos ajudar a compreender também estes temas. O Finanças num Minuto vai voltar seguramente na próxima semana com mais temas de interesse e que fazem parte, obviamente, da dinâmica das nossas vidas pessoais. Neste caso foi o tema desta semana, foi mesmo à volta das nossas vidas pessoais, mas também do ponto de vista empresarial, até porque continua-se a figurar aí uma série de apoios no âmbito do PRR e também provavelmente... Não só figurar, mas... ainda não há nada. Não há muitos anúncios políticos e poucos avisos formais, não é? Poucos avisos formais, portanto é melhor falarmos dos avisos formais, porque normalmente eles são distintos em relação àquilo que é anunciado. Mas seguramente será um dos temas para as próximas semanas aqui na edição do Finanças no Minuto. Miguel, mais uma vez obrigado e boa semana também para vocês. Muito obrigado, Rui, boa semana. Finanças no Minuto, uma oferta Census, uma empresa Nevagest Group, com o CEO da empresa Miguel Domingues, na edição desta segunda-feira. Finanças no Minuto, uma oferta Census, uma empresa Nevagest Group.